E o que nos diz o teorema de Holly? Para entendermos, eu desenhei aqui parte do gráfico de uma função, da função f. E esse teorema nos diz o seguinte: se a função é contínua no intervalo fechado que vai de a até b, se ela é derivável no intervalo que vai de a até b, no intervalo aberto, né? Então a gente está excluindo aqui os extremos. E terceiro, se a imagem de a é igual à imagem de b, ou seja, a imagem, né, as imagens dos extremos são iguais, podemos afirmar, e é isso que nos diz o teorema de Holly, né? Podemos afirmar que existe, vamos copiar aqui, ó, existe pelo menos um C dentro desse intervalo aí que vai de A até B, onde a derivada da função nesse ponto é igual a zero. Existe pelo menos um C dentro desse intervalo, onde a derivada da função nesse ponto é igual a zero. É isso que nos diz o teorema de Holly. Ok, pessoal? Um detalhe que eu tenho que chamar a atenção aqui é o seguinte: a função, pelo fato dela ser contínua, né, isso não é condição suficiente para a função ser derivável. Então, a gente já viu isso em aulas sobre continuidade. Então, a gente tem que analisar se a função for contínua no intervalo, se ela for derivável dentro desse intervalo, e se as imagens nos extremos são iguais, se a imagem de A é igual à imagem de B, é o que está acontecendo aqui no gráfico, então podemos afirmar que isso aqui, né, existe. Então, a gente pode afirmar que existe pelo menos um C dentro desse intervalo cuja derivada é igual a zero. Geometricamente, a gente sabe que quando a derivada é igual a zero, estamos dizendo que a reta tangente que toca naquele ponto tem declividade nula, ou seja, ela é horizontal ao eixo x. Né? O que está acontecendo aqui? Esse C estaria mais ou menos aqui, né? Entre A e B. Como eu falei para vocês, existe pelo menos um C. Pode ser que exista, né, dependendo da função, dependendo do intervalo da função que estamos trabalhando, poderíamos ter algo parecido com isso. A gente pode até desenhar aqui vamos desenhar com uma cor diferente aqui. Imagine o gráfico dentro desse intervalo, o gráfico da função fosse algo parecido com isso. Né? Perceba que nesse gráfico aqui, temos alguns valores onde a derivada é igual a zero. Né? Basta analisar onde é que está a reta tangente com declividade nula. Então, perceba que a gente tem 3 valores aqui. Né? Então, como o teorema diz, ele afirma que existe pelo menos um. É certo que um vai ter. Né? Só que pode ser que aconteça, né, da função apresentar mais de um valor onde a derivada é igual a zero naquele intervalo. Poderia também, né, um exemplo que conhecemos é da função constante. Então, perceba que dentro desse intervalo aqui, se a função fosse constante, o que iria acontecer? Perceba que todos os valores dentro daquele intervalo possuem declividades, né, as retas tangentes possuem declividades iguais a zero. Né? Então, as derivadas em todos os pontos dentro daquele intervalo é nula. Beleza, pessoal? Então, era isso que tínhamos para falar sobre o Teorema de Holly. Na próxima aula, vamos trazer, né, exemplos onde podemos aplicar esse teorema. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Valeu!